Tudo bem? Nicolas, você pode ligar a câmera, por favor? Vamos lá dar continuidade. Nós estamos falando sobre as funções sintáticas da palavra que. Nós vimos de início que ela tem várias funções, né? Que ela desempenha várias funções. E alguma delas a gente já viu por conta das orações coordenadas, das orações subordinadas. E a gente já iniciou o nosso estudo na aula passada e a gente vai só dar continuidade agora. E aqui nós falamos primeiramente sobre o uso, sobre a função da palavra que enquanto substantivo, e para que ela tenha essa função de substantivo, ela precisa vir acompanhada ou de uma preposição ou de um artigo indefinido. Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. Para que seja empregado como substantivo, a palavra que necessita de um acompanhamento de um artigo indefinido ou de uma preposição, além de receber a acentuação. Isso vai se aproximar muito do uso dos porquês. Lembra quando é que eu uso porquê junto, porquê separado, porquê acentuado? Não? Porque junto é de resposta, porque separado é de pergunta. O porquê, se ele for acompanhado de um artigo, aí ele vai ser acentuado, porque ele vai ter justamente a mesma função que esse, ele vai ser um substantivo. Certo, Nicolas? Belezinha? Lenara chegando. Então, aqui, ó, os protestos no Brasil tiveram um quê de violência. Esse um quê é como se ele tivesse uma coisa, qualquer coisa, em relação à violência. Eu posso fazer essa substituição. Ele terá o sentido de qualquer coisa ou alguma coisa. Os protestos no Brasil tiveram uma coisa de violência, alguma coisa de violência, certo? Pronome relativo. Bom dia, bom dia. Seu áudio não está funcionando, não, Nicolas? Diga. Ah, sim. Ah, tá. Tem uma dúvida, diga. Qual é a dúvida? Você vai perguntar agora? Ah, tá. Eu ainda não corrigi. Eu vou até aproveitar hoje para baixar essas provas, porque eu não baixei ainda. Esse final de semana eu realmente me dei uma folguinha. Foi um pouquinho corrido aqui para mim, uma folguinha em relação às coisas da escola. Mas hoje eu quero terminar de baixar, porque amanhã eu quero levá-las. Eu vou para casa da minha avó na quarta-feira, eu quero levar para corrigir. Que bom que você achou fácil. Mas lá na plataforma tem a nota já. Da última prova? Diz a sétima Da bateria? última prova. Da sétima bateria? Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu Deixa eu não só corrigi conferir bem ainda, aqui. não. Pois deixa eu só conferir bem aqui. Eu não corrigi ainda, eu corrigi da sexta. Da sétima eu não corrigi ainda, não. Paz. Certo? Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo. Olha, menino, menino. Já ia ter que arrumar confusão para saber quem foi que colocou nota no meu lugar para você.
Tá certo, ó. Eu não corrigi ainda. Eu vou baixar essas provas e aí eu vou imprimir aqui em casa mesmo e eu faço a correção. Eu vou tentar fazer essa correção amanhã. Não garanto porque na quarta-feira, quando eu falo que vou para casa da minha avó, não é só para passar o dia. Eu vou para cuidar dela, fazer almoço, dar medicação, dou aula de lá, inclusive. Aí depende muito de como é que tá o dia. Mas eu já quero levar, porque se eu tiver um tempinho, né? Aí eu já vou aproveitando. Mas eu Uhum. quero terminar de corrigir essas provas muito antes da próxima bateria, para não acumular, tá bom? Deixa eu ver. A Maria, eu já fiquei nervosa. Meu Deus, será que eu botei nota errada? Vamos lá. Aí choveu. Muito. Aí também, né? Sim. Aqui choveu, faltou energia, faltou internet. E eu estava hoje na expectativa se ia ter internet ou não para acompanhar vocês. Cadê o Rubens e a Dani? Estão sem internet? Estão com problema? Rapaz, o Rubens eu nunca mais vi assistindo aula. Sem mentir. Não vou mentir, não. Nunca mais ele entrou numa aula. Eu também não. A Dani, ela ficou online, tipo, 7 horas da noite de ontem. Eu acho que ela tá sem internet. Deve estar sem internet, né? E O agora, Rubens, o Rubens, de vez em quando eu vou bique andar bique na Avenida Surubim, ele passa de moto. Nunca mais vi ele entrando numa aula. Sequer. Uma aula. pois eu vou ter que comunicar a coordenação. Mas, ainda bem que eu entro todas aulas, né? Na verdade, eu faço isso, não é fofoca, tá? É para saber se está acontecendo algum problema, se a gente pode ajudar, porque é meio complicado, não O é? Rubens é desinteressado, pai. Dali. Oh, meu pai. Tá Ele é muito inteligente. O Ele que não assiste era aula, mas ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele super. não assiste as aulas. Todos vocês são, né? Não, eu sou. Sim, minha É pronto. gente. Acontece que às vezes a gente tem dificuldades pelo caminho que a gente percorreu. Isso não quer dizer que a Dificuldade. gente não é inteligente. Isso só quer dizer que a gente tem dificuldades porque em algumas situações Dificuldade. não teve muito acesso. Queba. Bora. É Pronome muito bom. relativo. Pronome relativo. Quando a palavra que puder ser substituída, isso aqui a gente já viu, é só para revisar rapidinho. Quando a palavra que puder ser substituída por o qual, vocês lembram disso quando a gente estudou orações subordinadas e orações coordenadas, não lembram? Isso. Sim. Quando puder ser substituídas por o qual, a qual, os quais ou as quais, ela terá a função de pronome relativo. Então, quando eu encontrar essa partículazinha numa palavra e eu quiser determinar qual é a função dela, eu tento fazer essa substituição. Se couber, lá na palavra que ele vai ser um substantivo, eu vou perceber, olhar se eu tenho uma preposição ou um artigo indefinido antes. Se eu tiver um artigo ou essa preposição, é o artigo indefinido ou essa preposição, eu sei que a função é de substantivo. Se eu encontrar essa partícula e conseguir fazer a substituição por um desses termos aqui, aí eu tenho a função de pronome relativo. Quando é que vai ser preposição? Sempre que o que for equivalente ao de. Terá a função de preposição em locuções adverbiais como auxiliar dos verbos ter ou haver. Sempre que o que for equivalente ao de, terá a função de preposição em locuções adverbiais, como auxiliar do verbo ter ou do verbo haver. Ele teve que levar todos os livros. Alguém fala assim, pode aparecer uma pessoa que vai dizer assim, ó, ela teve de levar todos os livros. Se eu conseguir colocar essa preposiçãozinha de no meio aí, então eu vou ter uma preposição, vai equivaler a uma preposição. Deixa eu ver aqui o que tem no chat. Foi mesóclise, não é mesóclise não, mesóclise. Ó, você tocou nesse assunto, eu posso falar aqui uma coisa rapidinho? Quando a gente tem um conteúdo, e ele tem os nomes que eu preciso utilizar, eu não corrigi ainda a prova de vocês, eu não peguei. Mas quando eu for pegar, eu quero só observar isso. Eu tenho as posições de uso, né? Colocação pronominal. O nome do nosso conteúdo foi colocação pronominal. E aí a colocação pronominal, ela pode ocorrer de 3 formas diferentes.
Tem as classificações, as divisões, mas a ocorrência pode ser de 3 formas. Ou ela é mesóclise, ou ela é próclise, ou ela é ínclise. Próclise, quando ela vem antes, né? O pezinho de pré. Próclise, ela vem antes do verbo. Ela é mesóclise quando ela estiver no meio do verbo, né? Entre o verbo. E ela vai ser ínclise quando ela estiver no final. E aí eu posso falar de processo mesócliso, enclítico ou proclítico. São os nomes que eu posso usar. Mas se você colocar lá, se eu perguntar qual é a posição, e você, na função, né? Qual é a função desempenhada? E você colocar antes e não colocar o nome, eu vou cortar metade da questão. Quando ela vem antes, qual é o nome que é dado ao processo? Próclise. Quando ela vem no meio, qual é o nome do processo? Mesóclise. Quando ela está depois, ínclise. Você colocando só que está antes, depois, eu sei que você consegue visualizar, mas você tem que falar o nome que eu preciso do processo. Então, estejam cientes que quando eu for fazer a correção, se não tiver o nome dos processos, tiver somente a posição, sem determinar o nome, meio, assim, vale um ponto, meio ponto vai ser retirado. Tudo bem? Porque a gente tem nomes de processos, a gente precisa aprender, porque quando a gente for responder questões de concurso, qualquer outras questões que não sejam a nossa conversa de sala de aula, eles vão cobrar esse conhecimento de vocês, o nome dos processos. Então, os nomes vocês precisam saber. A posição, olhando visualmente, eu consigo saber. Mas qual é o nome desse processo? Estão cientes? Nicolas? Mas o assunto é esse mesmo que você falou, é colocação pronominal. Eu não entendi. Nicolas, fala no microfone. Se ele estiver funcionando, fala para mim. Sexta o quê? Sexta-feira, sexta questão. O que é que você está perguntando aqui? Se for referente à última prova, eu não corrigi ainda essa prova. Então, vamos lá. Eu não tenho como te responder isso agora, Nicolas. Eu vou dar a aula e depois você fala comigo no meu celular, no privado, para eu poder te responder isso. Pronto. Ela teve que levar todos os livros. Posso substituir, ó. Estão vendo aqui que ele está dizendo quando ele for que o que, quando for auxiliar do verbo ter ou do verbo haver, ó. Ela teve que levar todos os livros. Ter, tá aqui, ó. E o que? Se eu puder substituir pelo de, ó, ela teve, que é o verbo que ele está auxiliando, ela teve de levar todos os livros. Todo material terá de ser reutilizado. Substituindo o que por de, aí eu vou ter ele na função de preposição. Tudo bem? Advérbio de modo e intensidade. Aqui a gente já falou sobre isso. Como advérbio de modo, o que pode ser substituído por como modo. Que prato mal feito era aquele? Como aquele prato era mal feito. Como advérbio de intensidade, a palavra pode ser substituída por quão ou muito. Que feias eram aquelas ruas? Quão feias eram aquelas ruas de intensidade. Que estranha a roupa dela, muito feia a roupa dela. Quando eu puder substituir esse que por quão ou por muito, eu tenho intensidade. Quando eu puder, advérbio de intensidade. Quando eu puder substituir esse que por como, ele será de modo. Partícula expletiva ou interativa.
Como partícula expletiva, não possui função na oração. Serve apenas para enfatizar algo citado anteriormente. Nesse caso, a retirada da palavra que não altera o sentido da frase. Quando ele diz que ele não tem função, isso quer dizer que se eu retiro, ele não vai fazer diferença no sentido. Olha aqui, ó. Exemplo. Quando eu perguntei lá do Rubens, que aí o Nicolas respondeu que tem dias que ele não, faz dias que ele não assiste aula. Se eu perguntasse assim, ó, você tem visto, você falou que vê ele quando tá andando de bicicleta, né? Se eu perguntasse assim, Nicolas, você viu o Rubens? Aí você diz assim, ó, há dias que não o vejo. Ou há dias não o vejo. Esse quezinho vai ser expletivo porque ele não necessita estar aí. Se ele estiver, ótimo. Mas se ele não estiver, ele não tira o sentido. Tanto faz você dizer assim, ó, há dias que não vejo, há dias não vejo. Muda o sentido da informação, da sua resposta? Sim ou não? Muda não. Não muda. Então, isso quer dizer que ele não tem função. Nesse caso, ele vai ser somente uma partícula expletiva. Ele vai estar ali só de enfeite, tá? Quando é que ele vai ser interativa? Como partícula interativa, o que sofre a repetição, sofre uma repetição para dar ênfase à frase. Que coisa feia que ele fez. 2 vezes, ó. Ele aparece 2 vezes, a segunda tá dando ênfase. Tá só reafirmando. Que coisa feia que ele fez. Que roupas lindas que ela comprou. É só uma redundância, digamos assim. Uma repetição para dar ênfase a algo que já foi dito anteriormente. Que coisa linda ele fez. Tem o mesmo sentido, não tem? Que roupas lindas ela comprou. Também não vai perder o seu sentido. Ele vai estar lá como partícula expletiva ou interativa. Uma para dar ênfase e a outra não tem nem função. Tirada do texto, ela não faz diferença. Tudo bem? Sim. Lenara? Sim. Pronto. Olha aí que a gente já viu várias vezes, conjunção coordenativa. Pode ser aditiva, alternativa, adversativa ou explicativa, causal, concessiva, consecutiva. Vamos lá logo nas coordenativas. Aditiva. Anda, que anda e não chega a lugar algum. Eu tenho adição de informações. Anda e não chega a lugar algum. Esse que aqui é como conjunção coordenativa de adição. Traz informações novas para o enunciado. Alternativas, ó, o que aparecendo 2 vezes aí, ó. Que fossem ou que não fossem, eu estaria lá. A alternativa, a alternâncias de informação. Que fossem ou que não fossem, eu estaria lá. A adversativa, pode andar o quanto quiser, que não vai chegar a lugar algum. Pode andar o quanto quiser, que não vai chegar a lugar algum. A adversativa. Pode dormir à vontade, que você não vai a lugar algum, que você não vai sair de casa hoje. Você não vai andar de bicicleta hoje, Nicolas. Explicativa. Eles não podem ir até lá. Por quê? Que é muito perigoso. Certo? Eles não podem ir até lá, que é muito perigoso. O que tem a função de conjunção coordenativa e explicativa. Tudo bem? De causa, causal. Aparece sempre no início de uma oração subordinada adverbial de causa. É melhor prestar atenção, que este trecho é muito perigoso.
É melhor prestar atenção que este trecho é muito perigoso. Aqui eu tenho uma relação de causa, para você prestar atenção na estrada, prestar atenção no que está fazendo, porque, tá? Isso aqui é muito perigoso. Concessiva, de concessão. Neste caso, o que expressa uma concessão, ou seja, uma exceção à regra. Uma exceção. Leia, moço, um pouco que seja. Leia, moço, um pouco que seja. Consecutiva é a ideia de consequência. O que expressa uma consequência do que acaba de ser afirmado. É tão grande que mal passa na porta. A geladeira é tão grande que mal passa na porta. Tudo bem? Aqui são as conjunções coordenadas e todas as suas funções. Então, aqui eu já sei que ela pode ter função de conjunção, nessas diversas especificações que a gente acabou de falar. E aí a gente vai para as subordinadas. Conjunção subordinativa, ela pode ser integrante, comparativa. Tem a atividade que eu mandei vocês responderem. Lembram disso? Que eu pedi para vocês copiarem na aula passada. Responderam? Sim ou não? Ou nem lembraram? Conjunção subordinativa integrante. Aparece sempre no início de uma oração subordinada substantiva. Havia dito que estaria lá, mas não estava. Quando ele fala que é subordinada substantiva, ela tem função de quê? Lembram disso? De sujeito. Vocês lembram disso? Havia dito que estaria lá, mas não estava. Ou comparativa. Aparece sempre no início de uma oração subordinada adverbial comparativa. Não há nada melhor que comer chocolate com os amigos. Não há nada melhor como. Tá vendo aqui, ó, que eu posso substituir, ó? Como comer chocolate com os amigos. Olha o termo de comparação aí dentro dessa oração. Tudo bem? Lenara, minha flor. Sim. Então, aqui, ó. O trabalhozinho que eu passei a atividade para que vocês respondessem. Atividade de fixação. Relacione as colunas quanto às funções de quê? Deixa eu só... Quantas funções... Botei ele de vermelho aqui para ficar destacado. Pronto. Quantas funções de quê? Se eles podem ser conjunção coordenativa explicativa ou conjunção coordenada alternativa, pronome interrogativo, substantivo ou interjeição. Qual é a ordem que vocês utilizaram aí? Como foi que vocês responderam? Lenara, Nicolas. Trabalhe muito que alcançará o sucesso. Trabalhe muito que alcançará o sucesso. Interjeição. Conjunção o quê? Coordenada explicativa ou coordenada alternativa?
Explicativo, mais ou menos. Explicativo. Eu coloquei explicativo, mas não tem o porquê. Tá correto. Então, aqui, ó, deixa eu diminuir aqui. Para poder responder, ó. Esse quezinho aqui, ele tem a função, ó, de explicar. Trabalhe muito, porque você trabalhando muito alcançará o sucesso. É uma explicação, certo? Esta notícia tem o quê de fantasiosa? É alternativa, pronome interrogativo, substantivo ou interjeição? Que lá no iniciozinho, quando a gente começa a falar sobre a função, quando ele fala de substantivo, ele diz que ele vai estar acompanhado da preposição de ou de um pronome indefinido. Olha aí, ó. Esta notícia tem um que, olha o pronome indefinido antes do que, e ele vai ser acentuado. Então, qual é a função desse daqui? É de conjunção coordenada alternativa, pronome interrogativo, substantivo ou interjeição? Eu acho que é substantivo. Substantivo. Ó, que. Aqui eu tenho pronome indefinido e ele está acentuado. Esta notícia tem um quê de fantasiosa. Esse que acaba aqui se tornando uma palavra substantivada. Então, aqui, ó, 4. Que outro cliente, atraído pela promoção, entrou na loja hoje. Coordenada, conjunção coordenada alternativa, pronome interrogativo ou interjeição? Conjunção coordenada alternativa. Por quê, Nicolas? Eu tô me lembrando aqui, mas tá na ponta da encaixa aí não. Calma aí. Essa alternância aqui, ó, diz respeito, justamente é como se eu estivesse dizendo o seguinte, ó, um ou outro cliente atraído pela promoção entrou na loja hoje. A sua resposta está correta. Só se eu pedisse o porquê que você ficaria na dúvida. Então, aqui vai entrar qual? O 2, certo? Que outro cliente, atraído pela promoção, entrou na loja hoje. Um ou outro. O D, a letra D. Que não acredito que ela fez isso. Falta pronome interrogativo e interjeição. Qual é o que cabe aqui como resposta? Interjeição. Interjeição. E o que significa interjeição? É o 5 aqui, ó. Interjeição são as expressões que indicam não só sentimentos, mas emoções. Pronto, emoções. Que não acredito que ela fez isso. Então, aqui é de espanto. Mais ou menos isso. Que não acredito que ela fez isso. Interjeição. E, por último, fica faltando o quê? 3 da massa. O que, Nicolas? 3. Pronome interrogativo. Que perguntas foram feitas ao professor? Então, aqui eu estou interrogando, perguntando. Tudo bem? Uhum.
Agora peguem o material, livro 2, página 335. Livro 2, 335. Quadro dos pronomes relativos. Aí tem aqui, ó, o duplo papel dos pronomes relativos. A presença ou a ausência de preposição antes dos relativos. Começa a leitura no 334. Deixa eu colocar aqui para corrigir. Pronto. Tá aqui, ó. Os pronomes relativos caracterizam-se pelo duplo papel que simultaneamente desempenham na estrutura das frases. Substituem um termo antecedente, nome ou pronome, e iniciam sempre uma nova oração. Lá na segunda oração tem: o garotinho olhava curioso o balão azul que sobrevoava o parque. O garotinho olhava curioso o balão azul que sobrevoava o parque. Primeira oração. Como é que a gente faz a separação da quantidade de orações? Estão lembradas? Estão lembrados? Como é que eu determino a quantidade de orações dentro de um período? Talvez. O que, Lenara? A quantidade de verbos presentes dentro da oração. Sim. A quantidade de verbos. Nessa oração aí, ó, o garotinho olhava curioso o balão azul que sobrevoava o parque. Quantos verbos? Repita aí, por favor. O garotinho olhava curioso o balão azul que sobrevoava o parque. Olhava. Curioso, né? Não, né? Curioso não é não. Anteciosamente. Sobrevoava. Sobrevoava. Então, aqui, ó, o garotinho olhava curioso o balão azul, é a primeira oração. O que, ele já vai fazer parte da segunda oração, que sobrevoava o parque. Então, aqui ele tem função de pronome relativo. Lá na outra oração, tem assim, ó, ele vai retomar o quê? Balão azul. O que sobrevoava? O balão azul. Ele faz a retomada de um nome relativo a um nome já citado anteriormente. Por isso que ele tem a função de pronome relativo. Meu amigo, que sempre fazia turismo no exterior, pouco conhece do próprio Brasil. Quantos verbos eu tenho nessa oração? Meu amigo, que sempre faz turismo no exterior, pouco conhece do próprio Brasil. E aí, meus amores? Quantos verbos eu tenho nessa oração? 2. Meu amigo, que sempre faz turismo no exterior, pouco conhece do próprio Brasil. Foi o que você disse, Linara? Deixa eu falar. Não entendi, Flor. Nada não.
Coloca no A chat. página. A página. Página 335. A palavra. Lá na a primeira oração da página 335. Eu acho que só tem um. Só tem um, qual é o verbo? Faz. Faz. E conhece é o quê? Aonde? Meu amigo que sempre faz turismo no exterior, Tem dois. pouco conhece do próprio Brasil. Tem conhecimento, é verdade. Então, aí eu tenho duas orações. Meu amigo que sempre faz turismo no exterior, pouco conhece do próprio Brasil. Tenho duas orações. Onde? O que? Onde não? Em que? O onde ele dá referência só a lugar. Em que esse quezinho que está aí destacado faz referência a meu amigo. Retoma o nome amigo. Então, nesse casozinho aqui, eu tenho o pronome relativo. O que da função de pronome relativo. A presença ou ausência de preposição antes dos relativos. Em certos enunciados, dependendo da estrutura da oração em que aparece o pronome relativo, pode ser que, antes dele, seja necessário introduzir uma preposição. O de, em, contra, sobre e etc. Veja E este, etc. etc. Aí a gente vai lá para o exemplo. Veja estes exemplos. O pai foi a única pessoa em que ela sempre confiou. O pai foi a única pessoa em quem ela sempre confiou. O em antes do quem vai formar o pronome relativo. Preposição exigida pelo verbo confiar. Aí a gente vai retomar transitividade verbal. Quem confia, confia em algo ou em alguém. Certo? Põe alguma coisa ainda. Quando você fala assim, ó, em alguma coisa, em algo, já cabe. Ou em alguém. Eu confio em cintos de segurança. É alguma coisa, não é? Sim. Pronto. O algo e alguma coisa, ele vai caber o mesmo sentido, tá? Ou em alguém. Eu confio em Deus. Certo? Aí é por isso que a gente coloca assim, ó, confiar em algo ou em alguém. Eu confio na minha religião, por exemplo, né? É só um exemplo. Nem estou falando aqui qual é a religião. Ou confio em Deus. Então, eu tenho a confiança em algo, que é a religião, ou alguma coisa, que é a religião também, ou em alguém que é em Deus. Tá certo? Deixa eu colocar aqui as atividades logo da agenda. Eu com. Páginas. Aqui vai chover de novo. Aí, tá com cara de chuva? Não. Aqui em casa tá sol. Aqui teve chuva de granizo, gente. Sério? Uhum. Meu Deus, assim que o Marco não chove. Assim que o Marco não chove. Engraçado que foi no bairro aqui, um pouquinho distante daqui de casa, mas quando eu vi, logo todos os stories onde estavam falando só disso. E aí, quando eu vi, tá chovendo granizo. 342. Quarta. Eu queria ver era aqui em Campo Maior. Eu não queria, porque eu acho que quebra o telhado, alguma coisa assim. Eu só sou muito grande, entendeu? Se for pequeno, não quebra assim. Não quebra fácil. Pode quebrar uma cabeça também. Peguei até mata. Furar a cabeça de alguém, né? Sim.
Pronto. Ó, vocês vão responder. Não é B aqui, ó. Esse, ó. Responder as páginas 341, a primeira questão, e a 342, a quarta questão. Certo? Uhum. O livro 2. É esse mesmo que está aqui, ó. E aí, vocês falam comigo e a gente vai dar continuidade na próxima aula. Eu já estou aqui preocupada porque os meninos não assistiram a aula. Não precisa se preocupar, não. Eu me preocupo, Não, você porque... precisa se preocupar é com a gente aqui, ó. Tá na aula, não é nos outros, não. Então, meus amores, essa é a atividade de casa. A gente já terminou a parte de função sintática da palavra que, no que a gente vai precisar para a prova, e vai ter um outro conteúdozinho, acho que é crase, para a gente estudar rapidamente. Na próxima aula a gente consegue ver as funções de crase, tá? Beleza. Beijo, meus amores. Obrigada pela participação. Façam as atividades. Um cheiro. Cheiro nos olhos. Cheiro nos olhos. Cheiro nos olhos.